E aí, pessoal, a gente falou nos últimos encontros sobre LINDB, sobre alguns aspectos pontuais da lei de licitações, alguns aspectos pontuais sobre o Tribunal de Contas, né, nos últimos vídeos. Agora eu queria discutir com vocês um outro ponto que eu tenho certeza que a FGV pode cobrar, que é sobre uma licitação. O que está acontecendo com as licitações hoje? De fato, a Lei 8666, ela perdeu a vigência no início desse ano, né, no início de 2024, final de 2023. Só que o que acontece? Para os contratos celebrados pela Lei 8666, por exemplo, eu estou atuando no escritório hoje com a discussão de um reajuste do contrato, de uma revisão de um contrato. É um contrato que já existe há alguns anos. Todo o aditivo contratual, se o contrato foi assinado com base na lei antiga, o contrato acompanha a lei até o final. Então, assim que a lei foi publicada, a gente brincava que daqui a 30 anos a gente ainda vai estar estudando a lei 8666. Porque se eu tiver um contrato de concessão ou um contrato de PPP de 30 anos, eu vou ter que discutir com base na lei 8666. É claro que eu não tenho dúvida que alguém vai fazer algum aditivo, alguma coisa para resolver esses casos assim esdrúxulos, alguma alteração legislativa, eu tenho certeza que vai vir. Mas, enfim, o fato é que não faz o menor sentido a OAB cobrar na segunda fase a Lei 8666. Curiosamente, ela colocou no edital, mas acho que foi um erro, não acho que faz o menor sentido ela cobrar. O que eu acho que faz sentido ela cobrar? Claro, ela vai cobrar algo sobre inexigibilidade, sobre dispensa e tal, isso ela vai cobrar como a gente tem feito nos nossos simulados. Mas a minha maior preocupação é que, às vezes, a gente olha que o caso é uma licitação, a gente já fica empolgado, já abre a Lei 14.133. Só que nem sempre isso vai ser verdade. Por quê? Imagine que o enunciado fala de uma autarquia ou de uma pessoa jurídica de direito público. Tudo certo, eu vou na Lei 14.133. Mas pode ser que o enunciado fale de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. E aí, uma licitação de uma empresa pública não é resolvida pela Lei 14.133. Ela é resolvida pela lei das empresas públicas de sociedade de economia mista. Então, eu queria que vocês abrissem o vademecum de vocês, pegassem o marca-texto, tá? E grifassem, por favor, abram aí, por favor, a Lei 13.303 de 2016. 13.303 de 2016. Aqui no meu vademecum é a página 1276. Vocês vão ver que essa lei dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, naturalmente, pessoal, o que eu acho que vale a pena... Eu não tenho memória de uma cobrança específica da Lei 13.303 falando sobre algo diferente de uma licitação. A gente vai tratar de alguns aspectos aqui da lei, mas a gente vai começar pelas licitações. O que eu acho que vale a pena vocês fazerem? Pegar o marca-texto e grifar os tópicos da lei. Então, em cima do artigo 1º, título 1, disposições aplicáveis às empresas públicas e sociedade de economia mista. Disposições preliminares. Capítulo 2, lá no artigo 5º, em cima, do regime societário da empresa pública e da sociedade de economia mista. Das normas gerais, né, logo acima. Lá na frente, em cima do artigo 14, do acionista controlador. Em cima do artigo 16, do administrador. E assim eu acho que você deve fazer em todos os títulos e capítulos dessa lei. Por quê? Porque a prova da OAB, na segunda fase, ela é um jogo, é um caça-palavras. Vejam, suponham que eu faça agora uma pergunta para vocês, do tipo, eu vou fazer um caso, vou narrar um caso. O filho
o deputado federal fulano, se bem que o deputado federal acabou de passar um adinho, mas enfim, mas vamos nesse sentido. O deputado federal fulano, ele foi nomeado presidente da Petrobras. Ele pode ser nomeado presidente da Petrobras ou não? Ele pode ser o administrador da Petrobras, sim ou não? A pergunta vai ser essa. De uma empresa pública ou não? Não faço a menor ideia. Mas, onde é que vai estar a resposta? Eu vou permitir que vocês façam sem usar o Vadimeco, usando o computador. O que vocês iriam fazer? Vocês iriam abrir Lei das Estatais, ou Lei da Empresa Pública no Google. Vocês iam chegar aonde? Na Lei 3.303. Chegando na lei, o que vocês iam fazer? Localizar, né? Ctrl F, administrador. Concorda? Pois bem, é a mesma coisa. Eu vou lá no índice remissivo, procuro por Lei das Empresas Públicas, Lei das Sociedades de Economia Mista, encontrei no índice remissivo a Lei 13.303. Cheguei na lei. Estou folheando os grifos e vejo que em cima do artigo 16 está escrito do administrador. Ou seja, a resposta eu não sei, mas que o gabarito provavelmente vai estar no artigo 16, 17, 16 ou 17, certamente vai estar. Qual é a dificuldade na hora da prova? É que, às vezes, o capo te diz: qualquer pessoa física pode ser presidente. Aí você lê e fala: opa, pode. Só que lá nos parágrafos, lá embaixo, tem um que diz: excetua-se o deputado, por exemplo. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? A gente vai conseguir, com o manuseio do Vademecum, com essa intimidade, chegar na boca do gol. Mas você tem que respirar fundo e tem que ter a malícia de ler todos os parágrafos para ver se não tem nenhum tipo de exceção aí pelo meio. Tá? Então, vamos grifar todos os tópicos e eu queria que você grifasse especificamente acima do artigo 28. Está escrito das licitações. Ou seja, se eu vou fazer uma licitação de uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, o gabarito vai estar aqui. Vai estar aqui. E aí eu queria que você grifasse o parágrafo 1º do artigo 28 e também o parágrafo 3º. O parágrafo 1º, ele fala que eu vou aplicar nas empresas públicas de sociedade de economia mista as disposições da lei do Simples, que a gente vai comentar depois. E o parágrafo 3º, ele fala o seguinte: cara, será se faz sentido que toda vez que a Petrobras for comprar um barril de petróleo, ela precisa fazer uma licitação? Será se faz sentido que toda vez que o Banco do Brasil for vender um financiamento, ele precisa fazer uma licitação? Não faz. Então, o parágrafo 3º, ele vai dizer que as empresas públicas de sociedade de economia mista são dispensadas de licitação, quando for comercializar, prestar ou executar de forma direta produtos ou serviços especificamente relacionados com seus objetos sociais. Inciso 1. Ou seja, se a Petrobras vai vender barril de petróleo, não precisa licitar. É do mercado. Ela é uma empresa privada. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Ou nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a características particulares, vinculada a oportunidade de negócio. Aqui, você pode ser absolutamente contra ou absolutamente a favor. Eu não vou falar com paixão. Vou falar porque eu estudei muito esse caso. Tecnicamente falando, se não teve corrupção, o caso Passadina, que o governo Dilma comprou uma refinaria nos Estados Unidos e deu não sei quantos milhões de prejuízo, tecnicamente falando, não está errado nos termos da lei das estatais. Ah, mas teve corrupção, teve... Aí é outra discussão, mas tecnicamente, se eu sou ruim de serviço, se eu sou um administrador ruim, mas eu fiz no interesse da companhia, querendo acertar, não tem problema. Essa é a ideia, que é esse inciso 2º. E aí tem um outro dispositivo interessante, que é o artigo 29,
não precisa grifar todos os incisos, mas grife só o 29, que ele vai dizer hipóteses em que são dispensadas a licitação. Ou seja, a dispensa de licitação em empresas públicas de sociedade de economia mista é diferente lá da lei 14.133. Tá? O artigo 30, você pode grifar só o caput também, ele fala da contratação direta e inexigibilidade, artigo 30. Só que tem um ponto, que é o seguinte. Tem um ponto, o artigo 31, ele fala das disposições gerais, sobrepreço, superfaturamento. Tá. Então, em linhas gerais, é mais ou menos, né, isso aí, tá bom? Só que o que eu queria que vocês grifassem também? Eu queria que vocês fossem lá para frente, e visse o artigo 47. Queria que você grifasse o 47 também. O 47, ele diz que a empresa pública e a sociedade de economia mista, na licitação para aquisição de bens, poderão, inciso 1, indicar marca ou modelo nas seguintes hipóteses. Ou seja, existem hipóteses que eu posso fazer a licitação dizendo, galera, eu vou comprar carregador de iPhone. Eu vou comprar notebook, MacBook. Imagina que eu tenho uma mesa onde trabalham meus empregados. Isso eu estou fazendo lá no meu escritório hoje. A gente está comprando um monitor para cada mesa. São 8. Só que a gente já comprou 4 antes. Um monitor da Samsung, 27 polegadas, preto, modelo XYZ. Eu não vou comprar os outros 4 branco da LG, porque eu não vou mudar essa padronização. Então, o inciso 1 diz indicar marca ou modelo na hipótese de necessidade de padronização do objeto. Essa é uma hipótese. Ou seja, é possível contratar indicando marca ou modelo, e aí vale a pena você grifar esses itens aí, esses incisos aí do artigo 47. Indo lá para frente ainda, eu queria que você grifasse também o artigo... Não precisa grifar o artigo todo, mas em cima do artigo 85, eu quero que você grife da fiscalização pelo Estado e pela sociedade. É que o Tribunal de Contas pode fiscalizar a empresa pública, eu posso ter denúncias do controle interno, eu posso ter o Ministério Público fiscalizando, só que se é uma empresa, eu queria que você grifasse o artigo 90. As ações e deliberações do órgão de controle não podem implicar interferência na gestão. Ou seja, eu não posso chegar lá e dizer, não vendo o barril de petróleo a $50, não, vendo a 49. O TCU não pode fazer isso. Ele pode fiscalizar e tal, mas ele não pode interferir na gestão da empresa. Tá? Então, em linhas gerais, pessoal, esses são artigos que, claro, você grifando os tópicos, você vai ver, por exemplo, que em cima do artigo 51 está do procedimento de licitação. Em cima do artigo 63 está dos procedimentos auxiliares. Então, o meu papel aqui é fazer você navegar pela lei. O ideal é quando você acabar esse bate-papo, você dá uma folheada na lei, grifar aí os principais artigos que nem a gente passou, e esses tópicos da lei que é para facilitar você buscar lá na hora da prova.